É uma perseguição religiosa o que está acontecendo com o pastor Silas? Não, é uma perseguição, né? Eu acredito que a gente tem que deixar bem claro que é uma perseguição. Quando a gente fala de perseguição religiosa, a gente atrela muito sobre o impedimento de exercer a fé. Em momento algum, a gente vê o pastor Silas Malafaia sendo impedido de manifestar a sua fé, né? Tanto nas manifestações que ele faz, ele ora, os cultos que são feitos na igreja, mas, evidentemente, o Brasil, ele passa hoje por uma situação muito instável nessa questão do judiciário, e a gente vê que isso está tomando proporções onde pessoas que, podemos dizer assim, têm uma voz de influência em várias áreas da sociedade, de alguma forma elas estão sendo, sim, perseguidas, e é o caso que está acontecendo com o pastor Silas Malafaia, porque a gente olha todos esses anos, né, o próprio ministro, ex-ministro do Supremo, né, Marco Aurélio, como foi bem falado, ele falou, esse aí é um inquérito do fim do mundo, que juridicamente, quem conhece um pouquinho, sabe o que está acontecendo, né? Não tem como a pessoa, ela ser o investigador, ela ser o réu, ela ser o juiz, tudo da mesma forma, e ela acha que na cabeça dela eu vou colocar tal pessoa para ser investigada, etc. Então isso dá um desequilíbrio jurídico muito grande, que a gente vê até as decisões que são decisões controversas, né? A última, mesmo podemos pegar sobre essa lei que os Estados Unidos aplicou sobre o ministro Alexandre de Moraes, que o próprio outro par dele dentro do Supremo fez uma lei que não pode se cumprir lei de outro país aqui, e nem sabe fazer uma avaliação da crise, né, no sistema financeiro brasileiro que poderia ocasionar. Agora, o jurídico dos bancos estão assim, a gente obedece quem? Como que funciona esse negócio? Então, são pessoas que verdadeiramente não têm a capacidade para estar onde estão, mas infelizmente, pelo modelo político que é o nosso país hoje, a gente vê um Supremo Tribunal totalmente enviesado. Já que o Executivo pode indicar, é claro, assim como Bolsonaro indicou alguém mais voltado, vamos dizer assim, para a linha política dele, né? O Lula também de igual forma. Então esse é o formato que hoje existe no Brasil, mas perseguição religiosa, no meu ponto de vista, não é, porém é uma perseguição e é uma injustiça que estão fazendo com o pastor Silas Malafaia. O senhor é membro desse conselho, né, o CIMEB também, e nessa lista eu li ali que aparece o seu nome, Galdino Júnior. A nota, ela repudia o fato dele ter sido incluído nesse inquérito como investigado. O senhor é contra que o pastor Silas ou qualquer outro pastor seja alvo de uma investigação? Não deve se investigar pastor? Eu acredito que todos podem ser investigados, a verdade é essa. Porém, dentro do rito habitual do processo jurídico. Agora, essa discussão nossa aqui, Israel, na verdade, nem deveria estar existindo. Porque se a gente fosse pegar a Constituição mesmo e trabalhar em cima do que a Constituição diz, você pode analisar que é um inquérito imoral, é algo anticonstitucional, e hoje nós estamos aqui. Você me convida para participar, mandar um abraço aqui para o apóstolo Agenor Duque, que fez referência ao meu nome. Muito obrigado, apóstolo, um abraço ao senhor, o próprio pastor Carlos Eduardo. A gente nem deveria, se a gente fosse olhar à luz da Constituição do Brasil, a gente nem deveria estar fazendo esse debate aqui. Porque o inquérito é um inquérito imoral. Juridicamente, se você for pegar Ives Granda, os grandes juristas que ajudaram a escrever a Constituição de 1988, todos eles ficam desacreditados com a forma que o ministro Alexandre de Moraes vem se comportando. Então, se homens catedráticos, homens que ajudaram a escrever a Constituição do nosso país, que está em vigência hoje, eles abordam nos blogs, na internet, em qualquer entrevista falando, gente, isso não é coerente? Então, é uma coisa que nós nem deveríamos estar aqui conversando. A verdade é essa. Mas, infelizmente, por ser algo incoerente, mas algo que foi tomando uma escalada, porque, infelizmente, hoje, o Brasil, ele está nessa divisão, né? Os
esquerdistas, ou vamos dizer assim, aqueles que apoiam o Lula e aqueles que apoiam o Bolsonaro. Aí volto naquela questão que um dia até você me perguntou, Israel, que eu falo, o grande problema hoje do Brasil se chama Lula e Bolsonaro. E o Brasil, ele é muito maior do que Lula e do que Bolsonaro. A grande verdade é essa. O pastor Silas, na verdade, ele não está só defendendo a bandeira, né? Vamos dizer assim, o presidente Bolsonaro. Não. Ele está se colocando em posição como um pastor, e aí eu falo que a importância dele como uma voz dentro do público evangélico no Brasil, vamos dizer assim, as injustiças que foram cometidas com pessoas, cidadãos brasileiros, mulheres humildes, homens humildes que, por causa de terceiros, provavelmente ficaram lá, tadinhos, na frente de um quartel, gritando lá, SOS, e hoje estão numa situação de prisão. E traficante, ladrão que rouba, no outro dia vai para uma audiência de custódia e é automaticamente solto. E um pai de família, um cidadão, uma mulher com batom na boca, um batom que pichou, pelo amor de Deus. Então, nesse aspecto, eu me coloco totalmente favorável contra a injustiça que está acontecendo no Brasil. E o pastor Silas Malafaia, ele é um dos únicos pastores que se colocou nessa posição em defesa da anistia. Aqui não é anistia de Bolsonaro, aqui é anistia de uma população que foi, vamos dizer assim, julgada de alguma forma com uma pena injusta, como um suposto golpe que nem arma teve. Você não acha que essa retórica da anistia é muito mais pró-Bolsonaro por parte dos Bolsonaro do que pró os 1.000 que estão presos, pastor? Então, e aí eu faço um desafio para o Bolsonaro, então. Se o próprio ex-presidente Bolsonaro, ele levanta tanto essa bandeira da injustiça, que ele apoia, então, uma lei que ele não fique dentro dessa lei, mas que a população que foi enganada, essa sim seja anistiada. E ele siga o rito que tem que seguir, então. Porque a grande verdade é que tudo isso começou, Israel, no dia 7 de setembro de 2021, quando o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro chega em Brasília, chega na Paulista, pega o microfone e fala: canalha, canalha, eu não vou mais obedecer ordem irregular de Alexandre de Moraes. Isso. Aí depois de 3 dias chama o ex-presidente Michel Temer e faz uma carta de acordo. Então tudo isso está acontecendo. Então já se o nosso ex-presidente verdadeiramente ele é um homem patriota, é um homem que ama o povo brasileiro, ele mesmo, então, levantaria uma bandeira, anistia, então, aqueles que foram julgados injustamente. Tudo bem, eu posso, né? Ele pode se colocar na posição de uma pessoa que também está sendo injustiçada. Juridicamente, podemos até entender dessa forma, né? Mas que ele voltasse, então, para o povo. Agora, foi muito bem colocado aqui, pelo apóstolo Agenor, que todas as pessoas, né, que deram a cara a tapa em favor do ex-presidente, quando a corda apertou, ele largou a pessoa. Então, é um tipo de líder que não dá para se colocar uma confiança. Mas ele faria isso com o Malafaia, você acha? Hã? Ele faria isso com o Malafaia? Com certeza. Com certeza, com certeza. Com certeza, você fez isso você vê com várias, né? Até com o próprio povo, que estava lá no quartel, quando ele foi diante lá dos ministros lá fazer o depoimento dele, falou: o que eu tenho a ver com um bando de gente doida que vai para a porta do quartel, etc. Então, é complicado, o Israel, é muito complicado, mas assim, a perseguição contra a pessoa do pastor Silas Malafaia é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque isso pode se escalar para qualquer outro tipo de líder, independente se seja cristão, seja um pastor, seja um padre, seja alguém do terreiro, enfim, que se posicione contra a injustiça que está acontecendo agora no Brasil, referente a essas pessoas que foram presas e com punições. A injustiça que deixa a gente revoltado, Israel, porque uma pessoa que trafica, ela pega uma tipificação criminal e pega uma pena. Uhum. Agora, uma pessoa que foi lá, às vezes estava passando, eu ouvi até relatos, né? Um cara que foi lá vender água, estava no meio, foi preso. E a pessoa pega 18, 19, 20 anos de prisão, sabe? Então, isso é muito complicado. E essa injustiça que eu acho que Deus não se agrada. E, infelizmente,
no meu ponto de vista, o único remédio que nós temos para isso é um remédio constitucional. E que remédio constitucional é esse? É o ano que vem na eleição. Não adianta. Enquanto o povo brasileiro não entender que precisa colocar deputados e senadores que não tenham nenhum tipo de vestígio com a justiça brasileira, que possam falar à vontade, que não vão ficar nas mãos dos ministros do STF e poderão aplicar a Constituição da forma que ela é, eu duvido que esse senhor Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro do Supremo Tribunal continue numa escala como essa. Se nós colocarmos a população brasileira, colocar pessoas que vão ter o poder de fazer as leis que têm que ser feitas, de colocar presidentes na casa que não vão ter... Pega hoje a situação do presidente da Câmara, Hugo Mota. Quando ele sinalizou de fazer alguma coisa com a anistia, no outro dia a Polícia Federal já estava lá, na mãe, no pai. Então, o povo brasileiro, ele só vai resolver isso de que forma? No próximo ano, na eleição, colocando pessoas que não tenham nenhum tipo de pendência jurídica e que possam ir de peito aberto defender aquilo que é justiça para o nosso Brasil. Senadores que vão pegar e colocar o senhor Alexandre de Moraes no lugar dele, fala, já que você não obedece à Constituição e você foi colocado aí para defender a Constituição, então nós vamos fazer aqui e lhe convidar e lhe retirar da cadeira que lhe foi confiada. Ponto final. Não adianta eu também ficar aqui gritando e tal, não adianta. É esperar 2026... fazer um trabalho com toda a população brasileira, mostrar essas injustiças que estão acontecendo hoje no nosso país e que a solução jurídica, né, vamos dizer, o remédio está na Constituição. É o quê? Deputados e senadores que não tenham pendência jurídica e eles vão ter a liberdade de discutir e se precisar tirar alguém do STF, eles vão tirar para colocar uma corte mais equilibrada e uma corte onde verdadeiramente esteja ali para fazer o que é o seu papel, que é defender a Constituição e não legislar, ou não dar opiniões, ou não ficar dando entrevista e se colocando como pessoas políticas dentro da nação. Eu não sei se eu fiz essa pergunta na nossa última entrevista, essa daqui que o Fábio colocou, quem foi o grande responsável pelo 8 de janeiro, mas eu vou reformular para ele fazer também a que eu fiz o pastor Carlos. A igreja teve participação nisso? Você acha que a igreja foi o grande responsável pelo 8 de janeiro, pastor? Implicitamente sim, até porque a grande massa dos líderes evangélicos das igrejas foram a grande base de voto do ex-presidente. Uhum. Mas, no meu ponto de vista, tá? Isso aqui é uma opinião pessoal e eu acredito que nós vivemos numa democracia e... Pelo menos não acredita nisso, né? Há quem diga que já é uma ditadura, mas ao menos o senhor... Não, ainda vivemos na democracia, até porque nós estamos fazendo isso aqui agora, talvez numa ditadura poderíamos estar fazendo isso agora, livremente, para todo o Brasil e mundo. Então, ainda somos uma democracia. Então, dentro disso, a minha opinião é que implicitamente, sim, porque a grande massa de que votou no Bolsonaro foi o povo cristão, né? Uhum. Só que aí, eu coloco um peso maior em cima do próprio presidente. Por quê? Se depois da eleição, do segundo turno da eleição, ele pegasse como um estadista que deveria ser, e falasse, gente, ganhou, perdeu, vamos se reorganizar, vamos trabalhar para 2026 e seja o que Deus quiser. Agora, quando se levanta uma questão, não, aquela coisa, eu não falo nada, e fica toda aquela coisa, o pessoal nos WhatsApp, daqui 2 dias vocês vão ver o que vai acontecer. Aí eu estava em grupos de WhatsApp que eu falava, gente, vai acontecer nada. O presidente eleito vai tomar posse, vai ser 4 anos e a gente tem que se reorganizar para tirar o presidente na próxima eleição de 2026 e ponto final. Não tem na democracia, não tem outra saída a não ser se reorganizar na eleição e tirar. Se o governo não está sendo um governo bom, o próprio povo vai ter o poder de tirar. Então hoje tantas falácias, tantas questões, quer isso, quer urna, quer aquilo, gente. E isso foi o ponto que o ex-presidente não se posicionou, ele não se posicionou e gerou o quê? Gerou o factoide do quê? Não, vai ter alguma coisa, o exército vai tomar aquilo e gerou o 8 de janeiro, infelizmente. Eu acho que o maior culpado do 8 de janeiro foi o ex-presidente.
mas a igreja implicitamente, porque foi a maior parte, e foi falado aqui, a maioria das pessoas que estão presas hoje lá na Papuda são evangélicos, infelizmente. O senhor concorda que Malafaia foi o grande articulador disso também? O grande influenciador, pelo menos? Não, de forma alguma. Eu acredito que o pastor Malafaia, como um homem sábio, ele deve ter, e provavelmente, se eles vão vazar essas conversas, terão posições fortes do pastor Malafaia orientando o ex-presidente a se posicionar após a eleição, a não deixar isso tomar. Agora, é fato que, veja aqui uma questão, a população na rua, ela vai gerar o quê? A população na rua, ela gera incômodo para os políticos, ela gera incômodo para o judiciário, e se você for pegar desses anos para cá, a figura que tem se levantado e organizando as manifestações do Brasil tem sido o pastor Silas Malafaia. Então, politicamente, o que vai acontecer? Qual que é a do senhor ministro Alexandre de Moraes? Nós precisamos atacar este foco, porque atacando este foco, nós vamos tirar a credibilidade dele e, de alguma forma, impedir que as próximas manifestações sejam manifestações maiores, onde haja adesão de mais pessoas. Só que, no meu ponto de vista, isso é um tiro no pé do ministro, porque provavelmente a manifestação do dia 7 de setembro agora vai ser uma das maiores nos últimos anos que aconteceu no Brasil. O senhor vai? Não irei. Você já foi para alguma? Já fui na do dia de 7 de setembro de 2021, estava em Brasília. Depois dessa, eu nunca mais participei de manifestação, e já falei para os meus pares, amigos, não me convoque para nada que envolva Lula ou Bolsonaro, porque o mal do Brasil se chama Lula e Bolsonaro. Mas o senhor votou no Bolsonaro, não foi? E volto a dizer, votei no Bolsonaro na última eleição, no primeiro turno. No segundo turno, eu anulei meu voto. Mas o senhor orientou a igreja a fazer isso também, não? Não, eu não oriento, porque o meu papel como pastor é pastorear a igreja. Orientar politicamente, o problema que acontece, o Israel, nós podemos, eu nas minhas redes sociais, eu coloco as minhas preferências, mas no púlpito da igreja eu prego a Bíblia. Ponto final. Quem quiser saber das minhas preferências, o que eu como, se eu gosto de comer macarrão, se eu gosto de comer arroz e feijão, se eu gosto se eu gosto de passear, aonde que eu gosto de ir, a pessoa me acompanha na rede social. Na igreja, a pessoa vai me ouvir falar da Bíblia, da palavra de Deus. Não vai me ouvir no púlpito falando de política. Porque o grande mal da igreja nesses últimos tempos foi se posicionar como um lado da política. E volto a dizer, Israel, a igreja não é de direita e nem de esquerda. A igreja é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Jesus que deu o sangue dele por nós na cruz do Calvário. Agora a gente começa a colocar a igreja de lado político, sabe o que acontece? Pessoas hoje, muitos, falam, eu não vou entrar na igreja dos evangélicos porque a igreja dos evangélicos é de direita. Verdade. E a igreja não é de direita e nem de esquerda. A igreja é de Jesus. O senhor não teme que lhe chamem de covarde, de em cima do muro? Eu não me importo, porque é o seguinte, lado é igual futebol. Tem um que torce pro Corinthians, outro pro São Paulo, outro pro Palmeiras. Quando joga São Paulo e Palmeiras, é claro que eu, como um bom São Paulino, que gosto do São Paulo, vou torcer pro São Paulo. Né? Então, a política hoje no Brasil está igual torcida organizada. Né? A rivalidade. E o Brasil é muito maior do que Lula e do que Bolsonaro, no meu ponto de vista, entendeu? Então, hoje o Brasil, para manter na própria... Eu oro a Deus, é a minha oração, eu tenho falado isso em todos os lugares que me perguntam. Quem sou eu diante de pastor Silas Malafaia, tantos outros grandes homens de Deus no Brasil? Eu sou pequenininho, mas aqueles que, dentro do meu ramo de influência, e eu tenho falado que a minha oração, Israel, é a seguinte, que Deus levante um líder para o Brasil, uma pessoa mais equilibrada, que saiba conversar com ambos os lados e traga uma estabilidade para o nosso país. E, por outro lado, também oro para que nós possamos eleger senadores e deputados sem penduricalhos jurídicos para ter o peito aberto para decidir pelo bem da nossa nação. Eu duvido que se a maioria do Senado não tivesse pendências jurídicas, que esse senhor Alexandre de Moraes, Dino, aquele outro lá, o Barroso, eles falariam o que eles falaram nas últimas eleições.
perdeu, mané, vencemos o bolsonarismo, etc. Eu duvido. Mas agora é o seguinte, como muitos lá têm pendências jurídicas, o que vai acontecer? Eles falam, não vou mexer, porque senão depois mexe comigo aqui. Aí fica naquela politicagem. Então, o remédio está na mão do povo brasileiro. 2026 vai ser crucial para ver se a gente continua nessa situação de injustiça no nosso Brasil, ou se nós vamos colocar pessoas que vão lá verdadeiramente, de peito aberto, cumprir o que diz a Constituição do nosso país. Agora, essa perseguição que é feita ao pastor Silas Malafaia, assino sim a carta de apoio, assino todas as cartas de apoio, porque justamente o que está acontecendo não é porque o pastor Silas é um pastor, mas é porque o pastor Silas é uma voz que se levantou nesse tempo contra a injustiça que está acontecendo no nosso país. Eu duvido que algum familiar que está aqui me assistindo agora, que tem alguém preso lá na Papuda, está vendo se o pastor se o pastor Silas Malafaia é só porque ele é pastor. Não, porque ele é um homem que prega justiça. E por pregar justiça, é evidente o que o nosso judiciário está fazendo com essas pessoas é algo irreal, é algo absurdo e é algo anticonstitucional. Pastor, o senhor sabe que a Polícia Federal está com o telefone do pastor Silas, né? O que a Polícia Federal vai encontrar de conversa sua com ele? Nada, só oração. Só oração, aleluia. Pastor Silas, homem de Deus, aleluia. É fogo, é glória, é unção, é poder, é só isso. Eu sou pastor, a minha vida é essa, Israel. É falar. Vai ter palavrão como aquele, não? Talvez se o cara vai pegar lá, vai falar, rapaz, esse pastor aí só é demônio, é diabo, queima, sai pra lá, Satanás, está repreendido em nome de Jesus, essas coisas. Não vai pegar nada mais do que isso, não, tá bom, Israel? Que paz. Qual foi a sua reação ao ouvir aqueles áudios, pastor, do pastor Silas com o Bolsonaro, o jeitão de falar? Sabe, são coisas tão pequenas diante da injustiça que está acontecendo. Israel, na boa, você aí, meu irmão, eu olho para você agora, ó, já com esse sorriso no se eu pegasse o teu celular com algum amigo seu, alguma conversa, com certeza eu teria ali brincadeiras, liberdades que a gente tem. Fábio, né? Com o Fábio Filho, geralmente. Imagine pegar o celular do Fábio Filho com conversa com você, meu Deus do céu. Misericórdia. Até a Polícia Federal duvidaria das conversas ali, mas, enfim, é uma questão muito pessoal, e fora que, né, é por isso que eu falo, é outra coisa que fere, Israel, a divulgação da conversa privada é anticonstitucional, cara. Então é mais um erro, né? Só que por um lado, é que nem eu falo, é experimentar o veneno que antes foi feito pelo Sérgio Moro. Você lembra quando o Sérgio Moro vazou a conversa do Lula e da Dilma? Lembro, sim. Companheiro, ô Lula, ó, o documento tá indo aí, Lula. Todo mundo aplaudiu, Sérgio Moro, só que ele fez também uma irregularidade jurídica. Então, a mesma irregularidade jurídica que a gente aplaudiu há anos atrás, está acontecendo agora. E é por isso que eu falo que a única solução, o único remédio está na Constituição para nós. É 2026. O povo brasileiro, nem estou falando o povo evangélico, estou falando o povo brasileiro, se levantar, eleger deputados, senadores de peito limpo, sem penduricalho jurídico, para que eles possam cumprir a Constituição e colocar esses senhores ministros que rasgam a Constituição do Brasil e colocar eles no devido lugar dele e falar, ou vocês cumprem a Constituição ou nós vamos lhe retirar, porque nós somos a balança dentro dos três poderes. Então, é isso que está acontecendo, Zé. Ô, pastor, agora para a gente já encaminhar para o fim, o senhor falou aqui no começo da nossa entrevista, até notei, o senhor falou que o nosso Congresso é incompetente. E aí, do PL, tem mais de 90 deputados. Evangélicos, nós temos a bancada evangélica, tem mais de 150 deputados. A igreja evangélica errou na bancada evangélica, errou no presidente, errou em tanta... Como é que a gente o que eu falo assim é o seguinte, não estou falando que os deputados evangélicos eles são incompetentes. Estou falando que o Congresso inteiro. Agora, eu refaço uma pergunta para você. Esses 90 do PL são a maioria do Congresso? Não, é uma baita de uma bancada, né? 90 é uma boa bancada, mas não é a maioria. Eu duvido que se houvesse 300 ou 400 deputados do PL, se as coisas não funcionariam. Aí eu estou falando da maioria.
e colocando no bolo inteiro dos 500 e poucos deputados que nós temos hoje no Brasil, eu posso dizer, a maioria são pessoas incompetentes. Agora, eu exalto a bancada evangélica porque, querendo ou não, muitas pautas que são voltadas para aquilo que a gente acredita, eles têm se posicionado. E pode falar, aqui eu exalto o deputado Sóstenes, né, líder do PL lá em Brasília, porque ele é um que tem dado a cara a tapa para lutar sobre a questão da anistia. Vamos separar aqui, esquece de anistia, que é anistia para Bolsonaro. O que eles estão defendendo é para aquele povo. Teve gente, Israel, que morreu, cara. Morreu por falta de tratamento médico. E a gente vê um monte de bandido agora sendo solto. O cara rouba agora, no outro dia vai para uma audiência de custódia, tadinho, está na rua. E a gente vê gente que estava lá, nem sabia por que estava lá. Na verdade, foi no movimento, né? Foi numa esperança, né? Foi enganada e hoje está dentro de uma prisão. Pessoa sendo condenada a 10, 15, 20 anos. Então, é isso que é injustiça. Então, nessa questão, a bancada evangélica tem defendido. Agora, quando eu falo que é um congresso incompetente, é por quê? Porque a maioria tem medo do STF. E por que tem medo do STF? Porque tem pendência jurídica. Só isso. E quem vai herdar os votos do Bolsonaro para 2026, pastor? Quem é o nome que o senhor acha que deveria receber, pelo menos a igreja abrir as portas para receber? Volto à minha posição, Israel, eu volto a dizer que eu oro para que seja uma pessoa mais equilibrada, né? Uma pessoa que consiga andar em todos os lados, mas que traga uma estabilidade para o Brasil, porque até a pessoa que o Bolsonaro colocar a mão, de alguma forma vai polarizar. De alguma forma vai polarizar. Porque vai ser o candidato do Bolsonaro. Você está entendendo? E independente, talvez, se nós olharmos e vemos que é um candidato independente, estou falando na minha posição, talvez até eu possa ouvi-lo, né? Para apoiá-lo de alguma forma. Agora, se for para ser uma marionete do ex-presidente, jamais eu apoiaria. Jamais eu falaria a favor. Porque eu acho que o presidente da República, ele tem que entender que ele serve não só à esquerda ou à direita, ele serve a todo o povo brasileiro. Esse povo que é um povo sofrido, esse povo que é um povo trabalhador, esse povo que na maioria da sua população acorda às 5 horas da manhã para entrar dentro de um transporte público lotado, para ficar 2 horas no trânsito, vou usar o exemplo aqui de São Paulo, na maioria das vezes, trabalhar 8, 9 horas por dia, pegar mais 2 horas para voltar para casa, para ali ter o seu suor, ter o seu salário através do suor do seu trabalho. É esse povo que a gente tem que olhar para um Brasil mais digno, para um Brasil melhor, para um Brasil mais onde haja mais equidade e que verdadeiramente essa instabilidade que o judiciário está colocando no nosso país não venha afetar, porque no final de tudo isso afeta a população. Porque tudo que está acontecendo hoje no Brasil, de alguma forma, reflete na economia. Fora também da incompetência do presidente que nós temos atual. Desculpa falar. Um ministro da economia que foi colocado, que foi considerado o pior prefeito da cidade de São Paulo. Você acha que ia dar certo um negócio desse? Infelizmente não. Então, enquanto houver essa rivalidade no Brasil, igual time de futebol, que a torcida vai defender o seu time cegamente. É o que está acontecendo no Brasil. O triste é quando a igreja entra nessa rivalidade, né? Aí é terrível. Aí que é o problema também, porque o papel da igreja, eu volto a dizer, igreja não é de direita nem de esquerda, igreja é de Jesus. Perfeito. Pastor Galdino Júnior, foi um prazer mais uma vez recebê-lo aqui. Volte sempre, as portas estão sempre abertas. Obrigado, Israel, obrigado aí pelo trabalho que você tem feito aí também, tá bom? Eu acredito que essas opiniões, elas são importantes, todos os líderes darem, né? Porque o povo de Deus, ele precisa entender que nós, além de pastores, nós somos cidadãos brasileiros, que temos sim a nossa opinião, que temos as nossas preferências, e não é porque ele defende, o outro não defende, que deixa de ser irmão, né?
O que nos une é maior, é o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é que une o povo de Deus. E eu oro para que Deus dê paz para o Brasil e oro para que 2026 seja um tempo de muita sabedoria para os pastores, para a liderança evangélica no Brasil, para que possamos se posicionar e colocar pessoas que verdadeiramente amam o Brasil e que vão dar paz e estabilidade, né, nos poderes que nós estamos vendo falta hoje. Amém. Um abraço, meu irmão. Grande abraço. Um abraço a todos. Tchau.